Então, o sangramento, para a gente definir o que é sangramento, na gestação, a hemorragia da gestação, a gente primeiro precisa lembrar o que é o sangramento normal. No sangramento normal, então vocês vão decorar isso, mentira. No sangramento normal, o sangramento acontece nas mulheres não grávidas em torno de 25 a 40 dias, repetidas vezes de 3 a 7 dias de fluxo, porque quando a gente tem na fisiologia um ciclo ovulatório, existe uma ação hormonal nessa camada interna do endométrio. Essa camada interna do endométrio é responsável por receber a gravidez. Então, quando a mulher inicia o ciclo ovulatório, quando ela começa a desenvolver o óvulo, esse óvulo começa a produzir uma quantidade de estrogênio que vai fazer essa camadinha proliferar. E essa camada, depois, no período ovulatório, atinge a capacidade máxima de espessura dela. E aí, a hora que o óvulo sai, ele deixa no lugar de onde ele saiu um ninho que é chamado corpo lúteo. E esse corpo lúteo é responsável pela progesterona, que é o hormônio que vai amadurecer essa camada, vai fazer ela ficar mais cheia de vasos para receber uma gestação caso a mulher engravide. Quando ela não engravida, esse corpo lúteo ele vai diminuindo de volume, que é chamada senescência, ele vai envelhecendo, diminuindo a produção da progesterona. Então, essa queda da progesterona é que faz com que essa camada comece a se desmanchar. E aí ela começa a desmanchar pela superfície, que é a camada mais interna do útero, e aí, à medida que ela vai descamando, vai aumentando o fluxo em quantidade, a depender de toda essa área que vai sangrar. Por que isso é importante? Porque o sangramento na gestação tem a ver com a progesterona em alguns casos. Então, no primeiro trimestre, quando você considera que tem um sangramento, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é essa quantidade de sangramento. Douglas, acho que aqui está desligado. Está desligado? Espera lá. Aí. Essa quantidade de sangramento que a gente tem no primeiro trimestre, às vezes, pode não ser um aborto, né? Porque esse nível de progesterona que é responsável por essa camadinha de ter a manutenção dessa camada que é o endométrio. Então, quando a gente acaba de ter a fertilização, quando o óvulo virou um ovo e vai começar a proliferar células para virar um embrião, essa camada ela está espessa, madura, cheia de vasos. E quando existe a implantação desse ovo do saco gestacional no endométrio, ele vai se infiltrar nessa parede. Então, isso também pode causar um sangramento, que é o chamado sangramento de nidação, que é quando o ovo, que já virou uma mórula, que é um monte de células, está entrando na camada e começa a penetrar nesse endométrio. Às vezes, alguns vasos desses rompem e a mulher tem um sangramento, que geralmente acontece mais ou menos uma semana depois do período da fertilização, da fecundação. Então, o sangramento, quando a mulher está na terceira, quarta semana do ciclo, ela pode ser por conta disso. Então, se ela tiver feito um teste de gravidez, ela vai saber que ela está grávida, ela tem um sangramento, mas esse sangramento não significa que ela vai abortar, é só que está havendo uma implantação de um embrião lá, certo? Geralmente esse sangramento é de pequena quantidade, mas para a paciente, ela fica assustada, porque a gravidez é dela, né? Se ela for perder, ela quer fazer alguma coisa. Mas essa nidação é normal, esse sangramento de nidação é normal. O que a gente considera sangramento, hemorragia de primeiro trimestre? Hemorragia é quando você tem uma perda de sangue que tem sinais de alarme, taquicardia, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência. Isso é uma hemorragia, quando o volume começa a afetar o sistema. Só que na gestação é diferente,
Por quê? Na gravidez não é normal perder o sangramento, exceto no caso da nidação. Então, quando você tem uma gestante que tem menos que 20 semanas de gestação e está tendo um sangramento, você precisa investigar. O investigar não quer dizer é uma urgência, tem que fazer alguma coisa. Por quê? Geralmente no primeiro trimestre, né, quando a gente está até as 12 semanas, a gente considera que perder a gestação é um aborto e não há o que fazer para segurar essa gestação. Então, a progesterona, aquele hormônio que mantém essa camada, ela pode ser usada para tentar complementar o nível de progesterona circulante e tentar estabilizar mais esse endométrio onde está havendo a implantação desse bebê. Mas isso é ambulatorial, né? Não é o pronto-socorro ou a unidade de urgência que vai segurar essa gestação. Então, às vezes, fica uma sensação de impotência para nós profissionais e para a paciente, como se fosse um descaso. Mas até as 12 semanas não há o que fazer. Você pode usar a progesterona, orientar o repouso, mas não depende disso. Não depende do repouso, não depende da progesterona, depende da gestação. Então, na maior parte das vezes, você pode ter um sangramento e não ser um aborto. Pode ser só um descolamento do saco gestacional, do saco ovular, e pode ser uma outra urgência. Como que a gente vai diferenciar isso? Geralmente o sangramento, quando você tem um sangramento de primeiro trimestre, que não é uma ameaça de aborto, que não é um aborto, ele não vem acompanhado de dor. Um sangramento sem dor preocupa muito menos. Então a gente vai pensar que a paciente está ou na fase da nidação, quando ela estaria se ligando a essa camadinha interna do útero, ou ela teve um descolamento. Esse descolamento fica difícil de determinar porque você só vai saber se fizer um ultrassom. Então, na verdade, a gente está tendo um problema na prefeitura, né? Que nós estamos só com um só ultrassonografista para a rede toda. Então, nosso número de exames está muito limitado. Nosso convênio com as empresas que faziam ultrassom acabou. E aí a gente fica, meu Deus, mas então como nós vamos fazer, né? O correto nesses casos, como é só uma ameaça, né? A gente não tem ainda a certeza de que vai haver um aborto ou não, é agendar esse ultrassom. Ou se a paciente tiver condição, né? Ela mesma procurar pegar um pedido e fazer o ultrassom por conta. Mas a única forma da gente saber é essa. Saber se você está tendo uma hemorragia porque é um aborto ou não, é só fazendo o ultrassom mesmo, tá? Então, quando que a gente tem que encaminhar? Porque, na verdade, a paciente está com uma gestação inicial, está tendo um sangramento e nós precisamos fazer alguma coisa por ela. Então, a gente vai orientar para ela o repouso, a gente pode orientar para ela fazer o uso da progesterona e fazer o ultrassom para a gente ter a certeza. Outra coisa que pode ajudar bastante é a dosagem da gonadotrofina coriônica, aquele exame de beta-HCG, que pode ser qualitativo, é aquele que dá o positivo ou negativo, ou quantitativo. Então, numa gestação normal, existem padrões de beta-HCG, de níveis de beta-HCG, que vão dizer para nós se essa gravidez está indo bem ou não. A gente precisa suspeitar de alguma gravidade quando a paciente tem dor. Então, um sangramento sem dor, ela pode ser atendida ambulatorialmente. Um sangramento com dor, a primeira suspeita que a gente tem, que é muito grave, é da gestação ectópica. Então, o que é a gestação ectópica? Toda implantação dentro da cavidade do útero é tópico. Desde que
ela não esteja em locais onde ela vai ter limitações de crescimento. Então, no colo do útero, na trompa, no ovário ou na cavidade abdominal, ela vai ter dor por conta desse sangramento. Quando a gravidez está implantada fora da... Desculpa. Quando a gravidez está implantada fora da cavidade do útero, o sangramento acontece porque esta implantação não é suficiente para fazer produção hormonal para manter esse endométrio e por isso ela sangra. Então, quando ela estiver com um sangramento, está com um diagnóstico de gravidez, não fez o ultrassom para ver onde é que está essa gestação, o ultrassom é que vai nos dizer. Então, a gente depende muito do ultrassom nesse primeiro trimestre. E a gestação ectópica, ela é uma urgência até quando você não tem um diagnóstico certo de tamanho de gestação, de dosagem de beta-HCG. Então, essa paciente com uma suspeita de ectópica, está com sangramento, está grávida, está com dor, precisa ir para o hospital para investigar, né? E isso não dá para ser ambulatorial, tipo, vamos lá, daqui 2 dias, daqui 3 dias você faz o ultrassom. Tem que ser imediato, tá? O que a gente faz? Se você tem já um ultrassom que diz para nós, tá dentro da cavidade a gestação, tem um sangramento, mas não tem sinais de instabilidade hemodinâmica, a PA está boa, a paciente está com pulso normal, um sangramento de quantidade aumentada, mas não de risco, essa paciente pode ser avaliada em ambulatório, né? Outra coisa que a gente precisa entender é que... Deixa eu ver aqui. Outra coisa que a gente precisa entender é que o aborto retido não é uma urgência. Todo aborto retido, ele tem o saco gestacional dentro da cavidade, não tem sangramento. Normalmente, o corpo já vai produzir ocitocinas, já vai produzir mecanismos para se desfazer dessa gravidez. Então, na verdade, a gente orienta a paciente que ela pode ter uma conduta expectante por 1 mês. Ela fez o diagnóstico da gravidez, ela fez o diagnóstico de que a gravidez não está evoluindo, pode esperar por 1 mês. Esse tempo é suficiente para ela conseguir uma vaga no atendimento, é suficiente para ela conseguir uma vaga do ultrassom, para fazer o diagnóstico, a avaliação e aguardar. Quando ela tiver o sangramento sem sinais de instabilidade, a gente pode aguardar que ela vai eliminar essa gestação espontaneamente. O aborto, como a gente estava falando, se ele é inevitável, não vai precisar encaminhar essa paciente para uma emergência. Nós não vamos fazer nada. Infelizmente, nós não vamos fazer nada. A neoplasia trofoblástica, que é aquela mola hidatiforme que a gente fala, é quando você tem uma gestação que pode estar intracavitária ou não, mas que não desenvolve embrião. Ela é uma neoplasia porque as células que iam dar origem ao bebê degenera, forma um monte de vesículas que começam a ser eliminadas quando o volume do útero está muito grande. Então, para fazer diagnóstico de mola, é dosagem de beta-HCG, porque ela é um tumor superprodutor de gonadotrofina, o beta-HCG é que vai nos dizer se está acima do normal, é mola. E a imagem do ultrassom também é feita por imagem, só por imagem. Então, nós vamos encaminhar a paciente. Se ela tiver uma suspeita de ectópica, ou se ela tiver uma hemorragia que está deixando ela instável hemodinamicamente, tá? Nossa, ficou péssimo esse, hein? Então, isso na verdade, assim, ó, só para ilustrar. Será que dá para arrumar o foco aí?
A gente vai tentar aumentar a imagem, ficou muito ruim o foco do slide, mas ali é assim, é mais um organograma, um fluxograma para a gente ter uma ideia de como fazer para... Aí, acho que aí vai dar. Será que é ali, ó? É, aham. É um fluxograma, tá, gente? Então é assim, é mais ou menos para a gente ter uma ideia do que a gente faz quando a gente atende uma paciente com uma suspeita de aborto. Então, se a paciente tem um atraso menstrual, está com uma suspeita de gravidez e tem dor pélvica, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o beta-HCG para ter uma ideia se ela está grávida ou não e fazer um ultrassom transvaginal. Se ela tiver um saco gestacional, achou ali. Aí, ó. Perfeito agora. Então, um atraso menstrual, um sangramento, uma dor pélvica, ela vai fazer um beta-HCG. Aquele qualitativo, a dosagem, não a não o saber o qualitativo é o positivo ou negativo. Se ela estiver grávida, aí sim ela vai precisar de um ultrassom transvaginal. Então, o saco gestacional está dentro da cavidade, é uma gravidez tópica, a gente vai aguardar e rezar para que essa gravidez vá evoluir. É o que eu falei. Se for uma ameaça de aborto, a gente não tem o que fazer. Se no ultrassom ela tiver uma gravidez tubária íntegra, isso tudo já vai ser o próprio ginecologista que vai fazer o diagnóstico e conduzir. Se ela tiver rota. Se ela tiver uma gravidez tubária íntegra, normalmente a gente observa o volume desse saco gestacional. Se o saco gestacional tiver menos do que 5 centímetros, com uma dosagem de beta-HCG menor do que 5.000, a gente faz tratamento com quimioterápico. A gente dá metotrexato. Então, não é um tratamento que precisa que a paciente fique internada. A gente só vai precisar intervir se a gravidez estiver rota. Então, uma gestação tubária rota leva a um sangramento que vai levar a paciente a chocar. É hemorragia intracavitária grave. A paciente normalmente tem uma dor intensa, ela faz um abdômen agudo mesmo, e aí é que a gente precisa, esta sim, encaminhar para um serviço de atendimento de urgência. Nos outros casos todos, dá para fazer a condução via ambulatorial. Então, tem 2 dosagens de beta-HCG que está demonstrando um aumento do beta e essa massa tubária está com menos do que 3 centímetros e o bebê está não desenvolvendo, a gente vai fazer metotrexato dose única, 50 miligramas por metro quadrado. E se o bebê estiver vivo, normalmente precisa de uma laparoscopia para fazer o metotrexato no local, tá? Porque não vai chegar o fluxo suficiente do quimioterápico lá para parar esse desenvolvimento da gestação. Quando a gente recebe essa paciente no hospital, a gente vai fazer essa avaliação para determinar esse tratamento. Então, para a urgência, o que é preciso, o que é importante? Suspeitar da ectópica. É isso que é importante. Se a paciente já tem um ultrassom e o ultrassom mostrou que a gestação está intracavitária, a urgência não existe mais, a não ser que ela esteja instável hemodinamicamente.
Então, às vezes a gente recebe no pronto-socorro pacientes com gestação. Ah, tá com 10 semanas sangramento. Faz quantos dias está com sangramento? Começou hoje. Já fez ultrassom? Já está acompanhando? Fez o pré-natal? O ultrassom está mostrando que a gravidez está dentro da cavidade? Essa paciente não precisa ser encaminhada, ela precisa ser tranquilizada. Olha, filha, se você for até o pronto-socorro, você vai chegar lá, você vai ser avaliada, examinada, mas a gente vai ter que aguardar. Não tem muito o que fazer. Ah, não fez o pré-natal ainda, não tem nenhum ultrassom, não avaliou se essa gestação é ectópica ou não. Esta paciente tem uma suspeita de ectópica, tá com dor, tá com sangramento. Ah, não tenho dor. Não, então vamos aguardar e vamos esperar para ver se você consegue fazer um ultrassom via ambulatorial. Então, esse encaminhamento, eu sei que fica um pouco angustiante para quem está vendo a paciente, que tá aflita, mas se você pensar friamente, não tem o que fazer. Com menos de 12 semanas, não há o que fazer. Você não vai colocar uma rolha no colo do útero dela para segurar essa gestação. Não tem como. Então, a gente tem que aguardar para ver o evoluir, né? Para evoluir. Pode. É maravilhoso. Muito obrigada. O segundo trimestre, então, já começa a complicar um pouquinho, né? Porque esse bebê já passou da fase do aborto. Então, o que era importante a gente saber? Os abortos, eles acontecem precocemente em 60% a 80% das pacientes que engravidam. Então, na verdade, elas até têm um atraso menstrual de 3, 4 dias, às vezes nem teve tempo de fazer um teste de gravidez e ela já abortou. Aí ela acha, foi só um atraso menstrual, eu sangrei porque eu menstruei. Mas ela pode ter tido uma gestação e perdido. Já no segundo trimestre, essa frequência é muito baixa. E ela é chamada de abortamento tardio porque a gente considera aborto até as 20 semanas de gestação. Abaixo de 20 semanas é aborto. Abaixo de 20 semanas, a viabilidade do bebê é zero, né? Então, ele não vai sobreviver. Então, quando a paciente tem, no segundo trimestre, um sangramento, as suspeitas mudam. Aí já não é hormonal, porque a placenta já está implantada. Ela já está responsável pela produção hormonal, não é mais aquele corpo lúteo, não depende mais da progesterona normalmente. Então, o que a gente precisa pensar no segundo trimestre? Um sangramento do segundo trimestre, a gente precisa avaliar se é viável o feto. Hoje a gente considera viabilidade, né, nos melhores centros, melhores atendimentos neonatais, a partir de 23 semanas. Então, 23 semanas o bebê acabou de passar da metade da gestação. Eles conseguem manter um bebê vivo em uma porcentagem razoável, mas o bebê é prematuríssimo, extremo. Então, ele não vai ter o desenvolvimento neurológico normal, às vezes ele não vai ter o desenvolvimento visual, o desenvolvimento auditivo. Então, esses bebês que nascem muito precoces têm uma chance muito grande de ter sequelas neurológicas, motoras, sensoriais. Então, a gente precisa avaliar essa viabilidade do feto. A paciente tem uma gestação de 21 semanas, está com sangramento, ela precisa ser avaliada, ela precisa ser investigada, mas com 21 semanas, dificilmente nós vamos tomar alguma atitude. Então, isso também pode ser feito via ambulatorial. Quando a paciente tem um sangramento assim, a gente atende no consultório, a gente continua acompanhando até que esse feto seja viável, independente da causa do sangramento. Independente.
Se ela não está instável, o sangramento não é a urgência. Entende? Então, o que a gente tem de causas de segundo trimestre é placenta prévia. Se a placenta é prévia, isso quer dizer ela está implantada na parte baixa do útero, na saída do útero, essa placenta, ela está implantada lá. A gente não vai poder mudar ela, não somos nós. Não há como você mudar nada. Então, é chamada placenta prévia, essa placenta que está ou próxima do colo, ou recobrindo o colo todo, ou essa daqui é a mais próxima, que é a marginal. Essa daqui é centroparcial, quer dizer, ela recobre parte do colo do útero, e essa é a centro total. Se você tem uma placenta prévia, não há como mudar isso. Nós não vamos fazer nada, né? Então, do que vai adiantar levar essa paciente para a urgência por causa de um sangramento de placenta prévia? Ela sabidamente tem uma gestação que tem uma placenta com inserção atópica, ela vai falar para você, olha, eu estou sangrando, eu tenho placenta prévia, ou minha placenta estava de implantação muito baixa. O que nós vamos falar para ela? Quantas semanas de gestação você está? Você tem mais do que 24, 25 semanas? Existe uma viabilidade. Mas a gente tirar um bebê de 24, 25 semanas por cesárea é só se esse bebê estiver correndo um risco de óbito intraútero. Porque um sangramento pequeno, ele tem muito mais risco de morrer pela prematuridade se a gente tirar o neném do que se deixar ele lá. Então, por que a gente tem que saber sobre isso? Porque na urgência, a gente fica sempre consternado em relação à mãe. A mãe está preocupada porque ela vai perder esse bebê. Então, dá para entender essa angústia. Mas ela tem cognitivo suficiente para você dizer para ela entender isso. Olha, filha, a tua placenta é marginal, a sua placenta está de inserção baixa. Você mesma está dizendo isso. O serviço de urgência, se você for ao pronto-socorro, você vai ser avaliada, vai escutar se o seu bebê está vivo, mas é só isso que nós vamos fazer. Na urgência a gente não vai conseguir fazer nada. Pegar essa placenta e mudar lá para cima não vai dar, né? Então, o ideal é avaliar a paciente, sim, conversar com ela, mas orientar para ela, olha, seu bebê é inviável ainda, ele é muito prematuro, ninguém vai tirar o seu neném por conta desse sangramento, porque se tirar daí, sim, o risco do bebê morrer é maior. Então, é repouso, é isso que você precisa fazer, voltar no seu médico, e se ela tem mais do que 20 semanas de gravidez, ela já percebe o bebê mexer. Então, só ao escutar e perceber se o bebê está mexendo ou não, ele já vai saber, entendeu? Quando você tem uma paciente que está com esse sangramento, sinais de instabilidade, sempre você vai encaminhar. Esse é o momento de encaminhar com urgência. É um bebê viável? Vamos encaminhar com sangramento. Está instável a mãe? Vamos encaminhar. Mas é isso que nós vamos poder fazer. Agora, existe uma situação que é uma patologia rara, que é chamada insuficiência istmo-cervical. O colo do útero, ele tem um comprimento, mais ou menos, o comprimento dele varia de 2,5 a 4 centímetros, e ele tem um canal que mede, em média, 0,2, 0,3 centímetros. São milímetros, é o tamanho da cabeça de um cotonete. Existem algumas mulheres que têm uma insuficiência, esse colo não consegue conter o peso da gestação e ele começa a ceder, encurtar, porque a gravidez vai descendo e vai abrindo esse colo. E ele vai cedendo e a paciente não tem dor. Então, diferente do primeiro trimestre, que a gente falou sangramento com dor, pensa numa ectópica, corre e leva essa paciente para a urgência,
o paciente no terceiro trimestre que tem, ou no segundo trimestre que tem um sangramento sem dor, também tem que ser encaminhado. Porque pode ser uma insuficiência de colo. O problema é, a gente não tem como adivinhar isso, porque a paciente sempre faz exame de ultrassom antes da gestação e o colo é normal, tem medida normal, tamanho normal, consistência normal, tudo. Só que com o peso da gestação, ele vai começar a abrir. E quando ela tem esse sangramento sem dor no segundo trimestre, a gente suspeita de insuficiência istmo-cervical. E aí, o que a gente pode fazer? Geralmente, na primeira gestação, a gente perde o bebê. Porque quando ela sangra, normalmente o colo já está quase todo dilatado. E a gente não consegue mais segurar essa gravidez. Então, entre 18 e 22 semanas, normalmente, a paciente que tem insuficiência istmo-cervical vai abrir esse colo e vai perder esse neném. Por que eu estou falando isso? Porque a gente faz o diagnóstico só depois que ela perde. Então, a paciente que tem um histórico de ter tido, já é mortalidade fetal passado de 20 semanas, né? Porque já não é mais aborto, né? Mais do que 500 gramas ou mais de 20 semanas já não é mais aborto. Então, aí, a insuficiência istmo-cervical, a gente faz o diagnóstico tardio sempre. Quando essa paciente já tem um diagnóstico, existe um meio. A gente orienta para ela, quando você engravidar, você tem que procurar um serviço de obstetrícia de alto risco logo no início da gestação para programar uma cerclagem. Cerclagem é fazer os pontos no colo do útero, amarrar mesmo. Esta região e esta região. São dados 2 níveis de ponto para que esse colo não ceda. E isso tem que ser feito no máximo até 16 semanas. Então, 14 semanas é a época ideal para fazer a cerclagem. Então, por isso que a gente não consegue proteger essas mães. Porque o peso com 14, 16 semanas não é suficiente para abrir o colo do útero. E aí, ela até chegar nessa fase, ela está tranquila, a gravidez está evoluindo bem. Quando ela começa a ter o sangramento, normalmente ela está 18, 20 semanas, já não dá mais para cerclar. Porque se o colo já pesou e já cedeu muito, para você amarrar esse colo, fazer os pontos da cerclagem, você vai ou rasgar esse colo, porque ele já está fino, ele já está cedido, e daí para você fechar é difícil. Ou você vai romper essa bolsa, ou se essa bolsa já ficou protruída, se ela já chegou até ter contato com a secreção vaginal, porque esse colo já abriu todo e a bolsa está aqui embaixo, ela vai fazer uma infecção, porque a vagina é um meio potencialmente contaminado. Então, insuficiência istmo-cervical é uma urgência relativa, depende da idade gestacional. É um feto viável, tem mais do que 22, 24 semanas. Às vezes a gente consegue colocar a paciente em repouso absoluto no hospital, em Trendelenburg, e daí esse saco gestacional vai retroceder um pouquinho e ela talvez consiga receber um corticoide, um antibiótico e aquele sulfato de magnésio que a gente falou da neuroprofilaxia, porque a gente faz esperando que o bebê vá ter uma proteção neurológica. Então, na verdade, a gente faz o sulfato de magnésio na tentativa, mas tem fases da gestação em que não vai adiantar a gente fazer. Então, provavelmente, esse bebê vai nascer e vai optar pela prematuridade extrema, porque ele não tem pulmão para respirar, porque mesmo que você forneça o oxigênio, esse pulmão não faz troca, porque o neurológico dele não tem maturidade para manter frequência cardíaca e funcionamento renal. Então, são várias complicações que o bebê vai ter, né? Então, a insuficiência istmo-cervical é uma urgência a depender da idade gestacional. Se é um bebê viável, acima das 23, 24 semanas,
A gente tenta, mas normalmente a gente consegue ganhar muito poucos dias, muito pouco. Porque se essa bolsa já está exposta ao meio vaginal, ela vai contaminar. E aí, geralmente, se ela não elimina pela própria insuficiência a gestação, ela vai eliminar por conta de infecção. Então, a insuficiência cervical é um caso à parte que a gente normalmente recebe as pacientes, mas só para orientar para uma próxima gestação, só para ela ter um diagnóstico. É muito triste, mas é isso. E o descolamento prematuro de placenta. Então, o descolamento geralmente vem acompanhado de dor. Então, sangramento e dor no segundo trimestre pode ser um trabalho de parto prematuro ou um descolamento prematuro da placenta. Nas duas situações, a gente precisa saber avaliar a viabilidade do feto, a gente precisa avaliar se ela tem sinais de instabilidade e, lógico, se ela tiver sinais de instabilidade, ela vai ser encaminhada sempre. Então, toda hemorragia está diretamente relacionado com os sinais vitais da mãe. Então, a mãe está bem, está estável, o sangramento é pequeno, está tudo bem. A gente vai precisar tomar alguma atitude, não necessariamente no pronto-socorro, não necessariamente na urgência. Então, primeiro a gente tem que avaliar isso. É uma gestação viável? Então, vamos encaminhar porque a gente vai poder fazer alguma coisa por esse bebê. É um trabalho de parto prematuro, nós falamos sobre isso na aula de trabalho de parto. É um trabalho de parto prematuro, vamos usar nifedipino, 10 miligramas, de 20 em 20 minutos por 4 doses, e encaminhar. Nesses 40 minutos, você já conseguiu regular essa paciente, você já conseguiu dar assistência e ela provavelmente vai chegar com menos contrações no serviço de urgência para a gente poder, pelo menos, preparar esse bebê se a gente não conseguir inibir o trabalho de parto. Né? Então, essa é uma urgência, essa tem que ser encaminhada. É trabalho de parto prematuro? É viável? Vamos levar. É descolamento prematuro de placenta? É viável? Vamos levar, mas o descolamento é a mesma coisa. A gente não vai poder fazer muita coisa. A gente vai só observar a depender da viabilidade. Então, 20, 22 semanas um descolamento prematuro de placenta, nós não vamos fazer nada. Infelizmente é isso, tá? Então, as causas de sangramento de terceiro trimestre. Esta, sim, é a nossa grande correria, né? Toda gestante de terceiro trimestre, então, acima das 28 semanas, com sangramento, tem que ser encaminhada. Porque já existe uma viabilidade. Então, independente da causa, o obstetra vai poder fazer alguma coisa. No caso da placenta prévia, continua a mesma coisa. A gente não vai mudar a localização dessa placenta, mas a gente vai avaliar a vitalidade fetal. Então, se é um bebê com mais de 28 semanas, ele está estável, frequência cardíaca boa, a perda é pequena, a gente vai preservar essa mãe em repouso e, a depender do histórico dela, se ela não tiver nenhuma contraindicação, fazer um antihemorrágico para tentar manter um pouco esse sangramento. O que a gente precisa lembrar? Quando você tem um sangramento placentário, então, descolamento, placenta prévia, a gente tem que lembrar que o sangue que circula na placenta é o sangue do bebê, não é da mãe. Certo? A mãe tem dor quando ela está sangrando porque o sangue é irritativo da parede do útero e ele começa a apresentar sinais de contração, por isso ela tem dor. Mas quem está perdendo sangue aqui é o bebê. Então, se ela tem uma placenta prévia, ou se ela. Douglas, acho que está acabando a pilha aqui, né? Se ela tá apresentando um sangramento
por causa da placenta prévia, não é a mãe que vai ficar instável, não é a mãe que vai ter taquicardia, ela só vai ter taquicardia se ela tiver com dor, né? Mas quem está perdendo sangue é o bebê. Então, se o bebê é viável, a gente só vai avaliar a vitalidade fetal. Se essa vitalidade estiver sendo prejudicada, talvez a gente vá interromper essa gestação. Aí vai tirar o bebê para tentar salvar. Se ele tem o risco de morrer por hemorragia, a gente vai deixar ele correr um risco menor de morrer por prematuridade, né? O descolamento prematuro de placenta depende muito da área descolada, depende da quantidade descolada. Por quê? Quem faz o transporte de oxigênio e nutrição para o bebê é a placenta, recebendo nutrientes, oxigênio, através da mãe. Se essa área estiver descolada, ele não vai receber esse suprimento. Então, quando é sangramento por descolamento prematuro de placenta, a gente tem 4 minutos para tirar o bebê, se esse descolamento é grande. O que atrapalha a gente? O fato de ter uma pressão positiva, então a frequência cardíaca do bebê fazendo esse sangue sair por esses vasos que romperam e que estão descolando a placenta, vão aumentar a área descolada. Então, entendam que, assim, é difícil a gente pegar uma paciente com descolamento de placenta de terceiro trimestre, se ela estiver no domicílio, até ela chegar no serviço, dificilmente a gente vai conseguir salvar esse neném. Quando isso acontece dentro do hospital, a gente tem 4 minutos. Então, se a paciente está dentro do hospital, você tem 4 minutos para tirar a roupa dela, levar para o centro cirúrgico, fazer uma anestesia e tirar o bebê. Se depender de elevador na unidade, às vezes a gente não consegue, né? Então, tem que ser tudo muito, muito rápido. Por que 4 minutos? Porque é o tempo que o bebê vai ter de reserva. Ele vai nascer parado, mas ele pode ser reanimado. Agora, se é um bebê que tem uma reserva ruim, se é um bebê de uma gestação que não é normal, se é um bebê que tem restrição, que a placenta é ruim, que tem algum tipo de doença de base, normalmente a gente não consegue salvar o bebê, né? E aí o quadro de descolamento, ele normalmente é agudo, porque por conta da pressão positiva do batimento do coração do bebê, quando ele começar a descolar, o próprio coraçãozinho vai ficar mandando mais sangue para onde está essa região descolada e vai descolando tudo. Então a dor é aguda, intensa e contínua, ela não tem contração, ela tem uma hipertonia. É isso que dá para nós a característica do descolamento de placenta. Geralmente essa paciente tem uma dor muito intensa, porque a contração é muito intensa na tentativa de conter o sangramento. A própria fisiologia vai fazer com que esse sangue seja tentado ser bloqueado para não dar espaço para o hematoma continuar descolando a placenta, né? Então, quando a mãe tem um descolamento, sempre elas chegam na urgência, porque é assim, inquestionável o quadro de dor que ela tem, a quantidade de sangue que ela está perdendo, né? Se a gente pensar que o bebê ele pesa em torno de 3 quilos a 3,5 quilos em média, né, perto dos 9 meses, a quantidade de sangue, o volume sanguíneo do bebê é em torno de 1,5 litro, 1,3 litros, né? Então, a hora que perde o volume, vocês vão ver muito sangue, né? E aí, o quadro de dor, um sangramento e a hipertonia do útero já faz para nós o diagnóstico de descolamento de placenta. Se a gente conseguir interromper essa gestação, tirar esse bebê, é possível
que a gente consiga tirar um bebê vivo. Normalmente ele vai estar anemiado já, né, hipovolêmico, então geralmente a gente precisa dar assistência para os dois, para a mãe e para o bebê, tá? Existe a condição do sangramento de colo. Então, o sangramento de colo é um sangramento de pequena monta, apesar do colo estar super vascularizado, mas esse sangramento de colo geralmente acontece porque a paciente tem alguma lesão no colo, então uma ectopia, que o povo chama de ferida de colo de útero, geralmente ela vai ter um histórico de eu fiz esforço, tive relação sexual e daí eu comecei a sangrar. Esse sangramento é indolor, é pequena quantidade e é limitado, ele para sozinho. Outras coisas que podem fazer sangramento de colo é pólipo ou ruptura de cisto de colo, cistos de Nabô, algum tipo de lesão que é benigno e que vai fazer com que ela tenha um sangramento limitado, de pequeno volume, que não é nenhuma urgência, tá? A urgência acontece quando a paciente tem uma suspeita de câncer de colo de útero. Então, por conta do padrão hormonal, pacientes com suspeita de câncer ou que tenham um câncer de colo diagnosticado, a gente já orienta para ela não engravidar, porque esse hormônio que vai circular nela vai fazer esse câncer evoluir muito mais rápido. E quando ela já tem o diagnóstico, por exemplo, ela chega grávida, vai fazer o pré-natal, colhe a citologia e na citologia já vem malignidade. Normalmente a gente leva esse bebê até a viabilidade, então até as 24 semanas, 23 semanas, a depender do serviço, e faz a retirada de útero cheio, assim, tira o neném, já tira o útero. Entende? Então, esta paciente que tem um câncer de colo de útero vai ter sangramento. E ela vai ter o sangramento de deixar instável. Não é um sangramento pequeno. Então, quando ela sangra, é a quantidade muito grande. Geralmente, ela já começa a apresentar sinais de instabilidade e aí corre, a gente tem que atender, né? Então, vai tentar tamponar, vai tentar cauterizar, vai tentar fazer antihemorrágico, mas o câncer de colo de útero é uma situação em que, se a gente faz o diagnóstico no primeiro trimestre, a gente já orienta a paciente. Vamos abortar esse neném para preservar a mãe. Preservar a mãe, tirar o útero, fazer o tratamento do câncer. Se a paciente se nega a fazer isso, a gente leva a gestação até a viabilidade do feto, mas a chance do bebê obtar é muito grande. Quando a mãe não permite que a gente retire o bebê, que quer levar a gestação até o final, normalmente esse câncer vai metastatizar e ela vai sofrer, provavelmente vai ficar um bebê sem mãe, né? Então, assim, é muito, muito complicado isso. E não é uma urgência, né? O sangramento de colo não é uma urgência. Nunca. Então, no terceiro trimestre, o que a gente precisa saber? Primeiro, o terceiro trimestre acontece depois das 28 semanas, então o bebê já é viável. Tá com sangramento, nós vamos avaliar. Quantas semanas você está? Como que veio esse sangramento? Tá com dor? Se é com dor, a dor é contínua ou a dor é intermitente? Se é uma dor que vem repetidas vezes, dura segundos, de 30 a 40 segundos, é um trabalho de parto. Então, a gente já tinha até falado naquela aula. É trabalho de parto quando a paciente tem mais do que 3 contrações no intervalo de 10 minutos e que essas contrações durem mais do que 30 segundos, de 30 a 40 segundos. Então, eu estou sangrando, eu tenho sinais de trabalho de parto e o meu bebê é prematuro. É um trabalho de parto prematuro, nós temos que encaminhar, usar nifedipino, diminuir essas contrações e encaminhar a paciente para um atendimento de alto risco. Quando a paciente tiver
uma queixa de dor, sangramento, e a dor é ininterrupta, você vai palpar o útero dela. Provavelmente ela está tendo um descolamento de placenta. Essa paciente que tem um descolamento de placenta tem que ser encaminhada, porque já é 28 semanas, independente da distância que a gente vai percorrer, nós vamos tentar salvar esse bebê. Se você já não auscultou o foco, se você já não consegue ouvir esse bebê, você não precisa nem do serviço de alto risco. Você precisa só ter uma assistência obstétrica. Se já descolou, se o bebê já obitou, a gente não vai intervir. A gente não vai fazer cesárea. Uma coisa que é importante dizer é iatrogenia fazer cesárea em feto morto. É iatrogenia. O bebê que já obitou não tem porquê o médico expor a mãe a um risco anestésico, a um risco cirúrgico de hemorragia, de infecção pós-operatória, por um bebê que já obitou. Então, se o bebê foi a óbito, a gente vai induzir o parto para essa gestante eliminar esse feto e a gestação e voltar para casa bem, viva, né? Bem em termos. Mas a gente não faz cesárea em feto morto, porque você está expondo uma mãe a um risco desnecessário. Então, é mais do que 28 semanas, a paciente é iterativa, o bebê é muito grande, já teve mais do que 2 cesáreas. Aí cabe ao obstetra avaliar peso, tamanho, o risco de rotura de útero, mas normalmente a gente não faz cesárea de feto morto, certo? Então, está com descolamento de placenta, o bebê já está em óbito, você não auscultou, não precisa correr. A gente vai atender, porque é nossa função atender a obstetra, quem tem que atender, mas não é urgência mais. Só é urgência se a mãe estiver instável hemodinamicamente. E no descolamento de placenta, quem sangra é o bebê, não é a mãe. Então tá tudo bem, ela está com dor, mas a dor não é urgência, se ela estiver estável, né? Então, a gente tem que encaminhar com urgência nos casos de trabalho de parto prematuro e quando a paciente tem um câncer de colo de útero. Nas outras vezes todas, a gente vai dar assistência, mas nós não vamos poder fazer muita coisa, né? A gente tem que encaminhar se ela tiver um câncer de colo de útero, porque ela vai instabilizar. Mas normalmente ela sabe que ela tem um câncer de colo de útero. E no trabalho de parto prematuro, a gente vai tentar inibir o trabalho de parto prematuro ou preparar esse bebê para nascer. Fora disso, sangramento de terceiro trimestre não é urgência, não é absurdo. E a gente pega um monte de casos e a gente avalia um monte na urgência desnecessariamente, porque essa paciente poderia ser orientada, avaliada, ficar no repouso. Então, veja só, a gente tem várias situações em que a gente está preocupado de encaminhar no primeiro trimestre. Quando que a gente encaminha? Se ela tiver uma suspeita de ectópica. E se a paciente estiver instável, né? Porque nas outras situações, nós não vamos fazer nada no primeiro trimestre. Então, se a paciente tem instabilidade hemodinâmica ou tem uma suspeita de ectópica, encaminha para urgência. Se não, é ambulatorial. No segundo trimestre, a gente tem a situação de insuficiência istmo-cervical, que nós não vamos fazer nada, a gente vai fazer o diagnóstico, provavelmente a gente vai tentar segurar, reter essa gestação até preparar esse bebê, mas no segundo trimestre, o bebê não é viável. Então, na verdade, a gente não precisa encaminhar com urgência, né? A gente precisa, se for um trabalho de parto prematuro, porque nós vamos tentar inibir e só. Porque um descolamento
descolamento de placenta nesta época, ela vai abortar. Ela precisa ser encaminhada, sim, porque ela vai parir esse bebê, mas não é uma urgência, porque já o descolamento nessa fase, o bebê não tem viabilidade, então a gente não vai fazer. E no terceiro trimestre, a gente vai encaminhar se é um trabalho de parto prematuro, se é um sangramento de colo por conta de um câncer. Então, olha quantos casos a gente encaminha para a urgência sem haver necessidade de verdade. Ela pode ser manejada, ela pode ser orientada, ela pode até ser levada, mas não precisa essa loucura de correr com as ambulâncias e correr o risco profissionais, pacientes, né? Porque não é uma urgência. Então, veja bem, a gente fica desesperado sempre quando fala de obstetrícia, porque envolve duas pessoas. Mas se a gente parar friamente para pensar, são várias situações que a gente está transportando, que a gente está encaminhando casos, ocupando a vaga do alto risco com casos desnecessários, né? E é só a falta de orientar para a paciente, para o profissional que está lá na ponta atendendo na UPA, que está atendendo na unidade básica, olha, não vai haver muito. Para e pensa. Esse bebê é viável? Isso é um aborto? O que nós vamos fazer? O que o médico vai poder fazer lá numa situação dessas? Então, assim, a gente vê que, na verdade, a gente tem uma impotência que é difícil para nós profissionais aceitar, mas não depende de nós, né? Não depende, muita coisa não depende de nós. E aí, então, quando a gente vai manejar, é que é o complicado, porque isso dá trabalho. Você orientar a paciente e falar assim, olha, filha, isso é um sangramento de colo, você vai ficar observando se o seu bebê está mexendo bem. Se o bebê estiver mexendo bem, está tudo bem, espera para ver. Se o sangramento aumentar, você vai procurar o serviço, né? Então, é difícil para um regulador, por exemplo, falar para um colega que está lá na cidadezinha da região, né, na macro-região, falar assim, olha, mas é só um sangramento, ela está sem dor, é terceiro trimestre, fez o toque, não está em trabalho de parto? Não precisa encaminhar, põe ela de repouso, observa ela aí, né? Então, é muito difícil, a gente entende isso. Mas, se você argumentar, meu filho, mas olha só, não é um trabalho de parto, ela não está com dor, não tem... Nanana, dá trabalho, despende tempo, e isso às vezes vai acalmar o coração do profissional que está lá do outro lado também, né? Então, assim, a gente do alto risco, a gente que está na maternidade, nós estamos à disposição para trocar ideias, né? Se você precisar de uma orientação, está lá longe, está sozinha com uma gestante, liga, converse com quem está por ali, que a gente consegue interagir, a gente consegue telemedicina, né? A gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo para te dizer, entra na ambulância, voa. Ou falar para você, não, filho, vem com calma, não precisa pôr em risco ninguém. Vamos com calma, tá tudo bem. Se você está em dúvida, você vai trazer, mas tá tudo bem, isso não é nada, né? Porque muitas vezes a gente vê essas pacientes vindo das cidades, dessa macro-região, e vem, faz um exame e a gente fala, olha, filha, tá tudo bem, pode voltar para casa. Aí ela demorou 1 hora para chegar até aqui, esperou mais 1 ou 2 horas para fazer um exame laboratorial, ultrassom que seja, e ela vai voltar para casa e daí a gente fala assim, olha, filha, você não precisava ter vindo, então você perdeu 6 horas vindo até aqui, mas tá tudo bem, você não precisaria nem ter feito isso, né? Então, assim, é muito desgastante para paciente também, tá? Então, são poucos os casos que a gente tem que, de verdade, encaminhar como urgência, né? E aí, nós temos a hemorragia puerperal. Então, esta sim, a gente vai conversar. Por quê? Quando a gente estava falando dos partos nas ambulâncias, né, que a gente estava conversando, olha, vamos parar a ambulância, faz o parto lá. A gente comentou isso, ó, a placenta, ela pode demorar
até 40 minutos dentro do útero para dequitar. Em 40 minutos, se você já não chegou no serviço, você está quase chegando. Tá tudo bem se passar um pouquinho. O problema é, essa placenta não saiu, a paciente está sangrando horrores e você precisa tomar alguma atitude dentro da ambulância. Então, esse é o nosso problema na urgência. Então, a paciente já teve o desprendimento fetal e não saiu a placenta, tá tudo bem. Desde que esse útero esteja contraído, desde que ela tenha um sangramento um pouco maior do que um sangramento menstrual, mas não o suficiente para deixá-la instável, tá tudo bem, não é uma urgência, né? A urgência vai ser se esse útero não contrair, começar a ter um aumento do volume, voltar a ficar do tamanho que era um útero grávido e sangrando. E isso é uma urgência. Então, nesta hora, é a hora de você ou dequitar esta placenta, para ver se ela não é ela que está tamponando o colo do útero ali e não deixando que ela saia, fazer uma expressão do útero para manter esse útero mais contraído. Então, a massagem do útero vai fazer um estímulo para o útero contrair. Se ele não responde a essa massagem, se ele já está muito distendido, ele está infiltrado de sangue nas paredes, ele não tem como contrair. Corre. Corre porque essa paciente vai instabilizar. Entendeu? Então, no puerpério é mais urgente, né? E aí a gente tem uma associação de quadros. Então, na aula de hipertensão, a gente falou sobre HELP síndrome, que é a diminuição do número de plaquetas. Então, a paciente já não coagula, aí ela tem uma pressão alta, o fluxo de sangue faz com que ela tenha um descolamento pequeno da placenta, aí o descolamento amplia porque a pressão do coraçãozinho do bebê vai fazendo uma ampliação desse hematoma e aí ela não coagula. Então, se a paciente é hipertensa, se ela tem um descolamento de placenta, corre, porque no puerpério ela vai sangrar. Porque onde essa placenta estava aderida na parede, existe uma área de troca. Os vasos que chegam ali, eles estão muito próximos entre os vasos da mãe e os vasos do bebê. Não existe uma continuidade de fluxo. Não existe uma troca de sangue entre mãe e bebê. Existe uma osmose. A troca é feita por via membrana. Então, quando você descola essa área, esses vasos ficarão expostos. E aí, como eles são muito frágeis, a parede muito frágil, ela vai sangrar dessa grande área. Mas todo o útero está cheio de vasos sanguíneos ali. Então, se o útero está distendido, os vasos estão desse tamanho, passando o fluxo de sangue grande. Quando o útero contrai, a contração muscular vai fechar esses vasos e vai bloquear esse sangramento. Então, se o útero não tiver contraído, ela vai sangrar muito. Então, esta paciente, se você tem uma hemorragia puerperal, você tem que fazer com que a paciente tenha pelo menos uma massagem uterina e uma contenção do volume desse útero para ele não encher de sangue. Isso vai dar uma segurada na perda do volume, né? Então, antigamente, a gente tinha aqueles sacos de areia que a gente usava para pôr de peso por sobre o útero da mãe no puerpério, quando ela não tinha uma boa resposta. Isso antes do misoprostol, né? Hoje, o manejo nasceu o bebê, faz 10 unidades intramuscular de ocitocina, nós já tivemos uma discussão sobre isso aqui, né? Mas 10 unidades de ocitocina intramuscular. Quando o útero não contrai, então, para quem está lá na UPA, quem está lá no hospital, nas cidades próximas, é 10 unidades de ocitocina. Não contraiu, o próximo do protocolo é o Metergin, Ergotrate, fazer intramuscular, uma ampola, se a paciente não for hipertensa, porque senão ele aumenta a pressão,
E a dose de 800 a 1.000 microgramas do misoprostol, né? Então, o misoprostol, ele é efetivo. Hoje em dia, a gente faz o misoprostol via retal, porque a absorção é mais rápida, mas na cesárea, por exemplo, quando a paciente tem uma hipotonia, a gente faz o misoprostol sublingual. Aí a gente coloca um comprimido sublingual e assim que a gente conseguir, faz o misoprostol por via retal. Fecha a paciente e faz por via retal. Mas é difícil, né, o controle no puerpério por conta do volume de sangue que passa na parede desse útero. Então, toda gestante, quando tem esse aumento do útero, tem um aumento do número de vasos nessa região, um aumento do calibre. Então, ela tem um aumento de 1 litro a 1,5 litro de sangue a mais no sistema quando está grávida. Por isso, a mulher pode sangrar uma grande quantidade depois que ela pariu. Então, o neném saiu, a placenta vai sair e ela vai eliminar 1,5 litro de sangue, porque o sistema dela não vai dar conta de um volume grande desse, certo? Uma hipervolemia dessa. Então, ela vai sangrar. Mas esse sangramento, em média, é 500 ml no pós-parto normal e em torno de 500 a 1.000 na cesárea. Porque aí você conta a perda de incisão, a perda de lesão tecidual mesmo. Mas, em média, 500 ml. Então, para quem precisa de uma quantificação, como que eu vou saber quanto que é o sangramento normal? É esse o volume. Ela vai perder esses 500 ml no momento do parto e o resto vai vir como um sangramento puerperal, que é aquele sangramento da dieta, dos 40 dias, né? Mas ela vai eliminar isso. Ah, tranexame. Hemorragias que a gente falou de particularmente, principalmente a questão da quando em caso de hemorragia transfusão maciça. Aí ontem eu falei um pouquinho disso, não, assim, comentei só por pouco o protocolo, principalmente da indicação do ácido no controle de 1 grama, tal, no controle do sangramento. Eu até comentei para ela, a Marlene vai falar dos medicamentos hiperotônicos. Então. É que assim, né? Sim. É mais barato do que depois o custo-benefício de outros problemas que virão, né? Exato. Exatamente. Então, assim, a gente intra-hospitalar, né? A gente usa a massagem. É a massagem, é o que vai fazer, porque se você não tem a medicação, porque esse protocolo que a gente fala de hemorragias é para quem está dentro de uma unidade hospitalar. É lá que você vai ter a ocitocina injetável, ergotrate, ergotamina, é lá que você vai ter ácido tranexâmico, é lá que você vai ter o misoprostol. Se você tiver na unidade básica ou se você tiver na ambulância, o que você pode fazer é segura esse útero, massageia, estimula ele contrair e se ele não se mantiver contraído, é você que vai fazer essa contração na tua mão. Você vai apertar esse útero e segurar até que alguém consiga reverter esse quadro. Então, vai para o hospital massageando o útero. É isto. Alguma dúvida, gente? Acho que eu falei tudo agora. Então, assim, a hemorragia da cesárea, claro, né? A gente tem várias causas. A atonia é a mais comum delas. E a gente normalmente vai fazer o mesmo protocolo de medicamento e fechar o útero antes, né? Para ver se esse útero contrai. Normalmente no
Na cesárea a gente faz a mesma coisa, a gente faz a compressão mecânica mesmo, até que essa medicação faça efeito. E lógico, em último caso, é a esterectomia, né? Se o sangramento não é controlável. Então, no caso da cesariana, o risco de fazer a esterectomia é quase o dobro em relação ao parto normal. Quando a paciente tem um parto normal, geralmente a gente consegue preservar o útero muito mais vezes do que na cesárea. Primeiro porque a cavidade está aberta, né? Então, entre você ver um sangramento que não para, não para, não para, o povo prefere tira o útero, né? Agora, no parto normal, a gente persiste um pouco mais, né? Alguma pergunta daí, do povo de casa? Reposição volêmica no sangramento, por exemplo, no descolamento de placenta ou transfusão sanguínea, a indicação de volume, qual que seria? Na verdade, no descolamento de placenta, a mãe não perde, né? Então você não precisa fazer reposição, geralmente. A gente hoje tem um protocolo do banco do pessoal da Hemato, né? Que menos do que 6,5 de hemoglobina que está indicada a transfusão. Menos de 6,5. Se tiver 6,7, eles já nem autorizam. A gente nem faz reposição de sangue, de elementos, né? A gente pode fazer volume, pode fazer soro, mas assim, não vai mudar muito se a paciente não tiver potência. Agora, a transfusão é quando a paciente realmente tem, quando ela tem a hemorragia dela mesma, né? Tipo, uma hipotonia do útero, a gente faz a reposição, mas isso já é intra-hospitalar mesmo, né? E aí a gente já vai fazendo a reposição de todos os elementos. Então, você vai fazer plasma, vai fazer plaqueta, vai fazer concentrado de hemácias, né? Porque quando sangra, sangra mesmo. Sim, eu já vi paciente ir a óbito mesmo após ter feito esterectomia, né, caso de atonia uterina. Eu vou aproveitar, só relembrando a aula de ontem, que a gente falou um pouquinho de hemotransfusão maciça e tal. A gente tem que lembrar que a gestante em trauma, ela sangra não muitas vezes por causa obstétrica, ela sangra por causa dela mesma. Minha Marlene falou, então é um trauma visceral, é um ferimento para arma branca, ou arma de fogo, ou trauma de extremidade pélvico, ou coxa, que sangra muito, né, por conta de grandes artérias. Então, nesses casos, a viabilidade sempre é materna, a gente não se preocupa com a viabilidade fetal. E, como eu disse na aula de ontem, o protocolo XABCD. A gente não tem uma indicação específica para gestante, mas a gente sabe que a gestante é hipervolêmica e tem aquele problema da via aérea que a gente discutiu ontem bastante sobre isso. Então, o mínimo é sempre começar volume, mesmo que ela não apresente sinais e sintomas, porque ela demora para descompensar. Então, é cerca de 20 ml por quilo peso, né? Se é uma gestante que a gente tem um pouco de receio dela edemacial, porque tem algum problema cardíaco, a gente pode fazer um bolos, e sempre é assim, faz o bolos, reavalia, faz um bolos, reavalia, né? Reavaliando o quê? Reavaliando o tempo de enchimento capilar, pressão arterial, de forma geral no pré-hospitalar, o que nós temos que manter é sempre uma sistólica em torno de 90, que para gestante é muito bom, porque geralmente é o valor de pressão que a gente espera que elas apresentem, né? Então a gente também não quer aumentar muito a pressão sistólica para não ressangrar aquela história de novo, a gente acaba diluindo o coágulo. Lembrando também que a gestante já é um estado pró-inflamatório, né? Ela tem aumento do risco de coagulação. Então todo esse momento que a Marlene falou, a circulação uteroplacentária rompida, porque eles não entram em contato, nessa hora também no tardio a gente tem que se preocupar em contato do sangue do feto com a mãe, principalmente mãe RH negativo, porque as gestantes, até no puerpério, elas podem desenvolver
TVP, TEP, tudo que a gente conversou antes. Então, a inoxaparina ou o anticoagulante geralmente é de praxe nessas gestantes normais, né? Mas a gestante que sangra bastante é uma intervenção na hora. Depois a gente vai pensar, porque algumas pessoas quando recebem ácido tranexâmico, né? Eu sempre enrolo, gente, né? Vamos falar o transamin. Tem pacientes que têm aumento de risco de hipercoagular demais a ponto de ter AVE, TEP, entre outros problemas. Então, por isso que ele na verdade, é a última indicação, né? Primeira massagem, depois o ocitocina, o metergin, né? E depois, em último caso, não reverteu, a gente pode fazer o transamin, e depois pode repetir até 8 horas, caso o controle da hemorragia não esteja estancado. Mas, acima de tudo, Fátima, eu quero aproveitar isso que você falou e reforçar. Manter volume na gestante é primordial. Volume, em qualquer chocado, é primordial, mas na gestante é muito por conta do estado hipervolêmico dela. Então, a gente tem que lembrar que a única forma de ajudar o feto é intervindo na mãe. Então, eu só aproveitar falando isso, casando com a aula de ontem, né? Porque na prática a gente não vê muita hemorragia, transfusão maciça, né? Nos Estados Unidos é mais comum porque eles têm suporte para dar. Agora, o que é hemorragia maciça? Repetindo, 4 unidades em 1 hora ou de 10 a 12 unidades em 24 horas. Porque é uma pessoa que você dá sangue e não para. Então, imagina, o pessoal da hemato vai ficar louco, né? Porque a gente está secando o banco de sangue. E em vez de você usar um transamin, que é muito mais barato, você vai começar. E quando faz hemorragia maciça, precisa de crio precipitado e precisa de plasma também. Então, a gente não quer que, no caso da gestante, chegue nesse ponto, tá? Até porque a gente também não tem tanta estrutura para isso, mas se acontecer os terciários, né, a gente vai ter que lançar a mão. Ela está perguntando, quando a paciente tem uma gestação com placenta prévia, se na próxima gestação ela pode ter também. Não dá para a gente estabelecer isso, a não ser que ela tenha um histórico para ter a placenta prévia, tá? Então, cesáreas anteriores, normalmente paciente que já fez algum tipo de intervenção no útero, retirada de mioma, cirurgias de endometriose, que atingiram até a cavidade, ou a cesárea anterior, nesta região da cicatriz existe uma tendência da implantação. Então, até a ectópica, ela pode acontecer na implantação. Se essa cavidade não foi, se essa cesárea não foi muito bem fechada, ela pode se implantar na musculatura. Mas aí, como a natureza é muito sábia, né? Ela vai passar essa placenta para fora da região de dentro do músculo, porque o fluxo vai ser melhor, ela não vai infiltrar a parede, teoricamente, não deveria. E aí ela vai fazer essa implantação mais baixa, porque a cesárea é feita numa porção mais baixa do útero. Então, quem tem essas condições, cicatrizes prévias, existe o risco de fazer. Então, geralmente quem tem placenta prévia vai para a cesárea. Porque se a placenta tiver ocluindo a abertura do colo do útero, ela vai fazer cesárea para tirar o neném, porque o bebê não vai conseguir passar através da placenta. E aí ela tem outra chance de fazer mais vezes placenta prévia. Por isso, quando ela é só uma placenta marginal, né, quando ela só está próxima, é uma implantação baixa, a gente normalmente prefere que a paciente tenha um parto normal, porque senão ela vai ter outra implantação baixa. Na implantação, na hora que o bebê, lembra que a gente estava falando da fecundação? A fecundação acontece lá no terço mais distal da trompa. Aí ela vai migrando até chegar no útero. Quando ela chega no útero, ela vai aderir na parede do útero no momento em que esse desenvolvimento do ovo já for mórula. Então, se isso demorar um pouquinho mais, ele já está quase saindo da cavidade, aí ele vai grudar. E daí, como ele colou lá embaixo, ele provavelmente vai fazer uma placenta nessa região.
Só que o fluxo é melhor, o fluxo sanguíneo é melhor em regiões mais altas do útero. Então, a placenta migra para essa região. Então, muitas vezes a paciente tem uma gestação com implantação baixa, e aí, à medida que vai passando a gestação, o útero vai aumentando de tamanho, a placenta e a gestação vão subindo. Entende? Só que as pacientes muitas vezes vêm com uma informação errada de que, eu tenho uma placenta baixa, eu tenho que fazer cesárea. Não, filha, você precisa tentar fazer um parto normal, porque se você fizer uma cesárea, a próxima tua vai ser uma prévia. E a placenta prévia tem muito mais risco para o bebê e muito mais risco para a mãe. Porque quando ela é prévia, quando ela tem essa implantação nessa região em que o fluxo de sangue é ruim, a placenta tende a se infiltrar para buscar mais circulação dentro do músculo do útero. E quando ela se infiltra, ela é chamada placenta acreta. Ela gruda no útero. Esta placenta que gruda no útero não vai sair. Então, se ela está lá infiltrada na parede do útero, essa paciente provavelmente ou vai fazer uma esterectomia ou vai ficar com essa placenta aí dentro do útero até ela conseguir que essa placenta regrida, reabsorva. Ela não vai reabsorver, mas ela vai ficar menos friável, e daí ela vai tirar essa placenta num outro momento. Então, se a paciente, geralmente quando é a placenta acreta, a gente não preserva o útero se a paciente já tem mais de um filho.